Boa noite a todos. É uma alegria, depois de mais de 3 anos, reencontrar corações amigos aqui. Essa cidade que sempre nos recebe com tanto calor. Sentimos a vibração de amor aqui, desde o momento que a gente já programa a nossa vinda para cá. Então, que Jesus nos ampare, que nós possamos entender e receber e assimilar as inspirações dos amigos maiores, para que a nossa palavra seja uma palavra de amor, de brandura, de cura. Para começar a nossa fala, eu vou fazer uma pergunta aqui. Quem é mãe, levanta a mão, só para eu ver quantas mães tem aqui. Não, pode deixar, tá bom. Quem tem mãe, levanta a mão. Todo mundo tem mãe, gente. Todo mundo tem que levantar a mão. Porque ou a mãe está aqui, ocupando uma matéria mais densa como a nossa, ou a mãe está na pátria espiritual, trabalhando, preocupada com os filhos. Para iniciar a nossa fala, nós vamos recorrer ao livro Boa Nova, na lição 30. O título da lição é Maria. Maria todo mundo conhece, né? Maria Santíssima, todo mundo conhece. Todo mundo conhece, eu acho que todo mundo de vez em quando recorre a ela. Quando o negócio aperta muito, a gente não vai nem em Jesus, a gente vai direto na mãe dele. Porque um pedido de uma mãe, até do nosso mestre, o diretor do nosso planeta, não é negado. Humberto de Campos inicia dizendo para nós que Jesus estava sendo crucificado, pregado àquela cruz como um simples criminoso. E o que mais impressionava naquele ambiente, naquele homem que estava prestes a, entre aspas, morrer, era a figura de uma mulher. Sua mãe estava ali, próxima aos pés da cruz. Sentia-se agoniada, não conseguia controlar o pranto que jorrava incessantemente. Olhava o seu filho querido, tão jovem, morrendo de forma tão violenta, e pela sua memória passavam-se as cenas. Lembrava-se daquela noite inesquecível em que dera à luz, aquela criança que viera de maneira diferente. Lembrava-se do contato que tivera com o anjo. O anjo avisara a ela que ela receberia o Salvador do mundo. E ela, sentindo que aquela missão era demasiado grande para ela, como sentem as mães às vezes. Quantas vezes a mãe, quando pega uma criança no colo, recém-nascido, olha para a criança e sente que a missão é muito grande. E ao mesmo tempo ela se sente plenamente capaz de cumprir com a missão, de receber aquela nova criatura. E Maria se lembrava do seu Jesus menino, aquela criança encantadora. Em meio ao seu pranto, ela ainda ouvia o balido da ovelha, naquele ambiente ali próximo à natureza, junto com os animais, num berço improvisado. Um pouco mais à frente, ela se lembrava da alegria de Jesus menino. Inesquecível para ela, como Jesus tratava os andarilhos, os mendigos, os pedintes. E um fato a marcara. Quando ele, muito criança, trouxera para dentro da oficina de José, seu pai, 2 ladrões, 2 criminosos conhecidos, temidos pelas pessoas, pelos moradores. Trouxera aqueles 2 criminosos e os tratara como se fossem seus irmãos.
com carinho, com atenção, com respeito. Já em outra lembrança de Maria, que também está no livro Boa Nova, na lição número 2, que tem por título Precursor. Certa vez Maria, preocupada com o futuro do seu menino, foi até o templo em Jerusalém pedir favor aos doutores para que dessem atenção a ele, porque ela sabia que ele era uma criança diferente. E quando ela voltara do templo de Jerusalém para Nazaré, sem que ela tivesse comunicado isso para ninguém, Jesus, ainda criança, a interpelou dizendo: mãe, não tenho dado provas de que estou unida a meu pai? E ela disse para ele, muito admirada, como é que ele, criança, ficara sabendo daquilo? Ela não contara isso nem a José. E ela então disse a ele que estava preocupada assim com o futuro dele. E naquele mesmo dia, ele, o diretor espiritual do planeta, que ocupava naquele momento o corpo de uma criança, procurou seu pai, José, na oficina, e humildemente pediu a ele, José, que o ensinasse a profissão de carpinteiro. E dali para frente, todos os dias, a mãe admirada via seu menino trabalhando com o pai, aprendendo a manejar as ferramentas e a trabalhar a madeira. O pensamento dela, enquanto seu filho expirava na cruz, diante de tanto sofrimento, andava um pouco mais. E ela começava a se lembrar das curas, dos leprosos, dos cegos, de como ele conversava com as mulheres adúlteras. E aí nós vamos lembrar do Evangelho de João. Olha o que é a autoridade de uma mãe. Eles estavam numa festa de bodas, uma festa de casamento. Sua mãe se aproxima dele. A comunidade ainda não o conhecia. Sua mãe se aproxima dele. Ele então com 30 anos e diz para ele, meu filho, você está sabendo que o vinho acabou? Ora, ela já sabia do poder que o filho detinha. E ele responde para ela, mãe, mulher, que queres de mim? Meu tempo ainda não chegou, minha hora ainda não chegou. Isto é, a hora de começar as manifestações. Mas para mostrar para nós a autoridade que uma mãe tem em relação ao filho, ele já mandou trazer 6 jarros, cada um com 120 litros de água, e os transformou no melhor vinho. O vinho que não alimentava somente o corpo, mas a alma. Essa foi a primeira manifestação do poder mediúnico do Cristo. Fora de hora? Sim, a pedido de sua mãe. E aquela mulher ali, curvada de dor, pensa, gente, uma mãe, vendo seu filho sendo assassinado, e a turba o atacava violentamente, aquilo doía no coração dela, porque ela, mulher, não podia fazer nada. Ele era ofendido por aquela turba, aquela quantidade de pessoas desequilibradas à sua volta. E quando a dor parecia ser maior, ela sente 2 mãos em seus ombros. Ela ali, sentada no chão, acompanhada de algumas outras mulheres, ela sente que 2 mãos tocam nos seus ombros. Ela olha e é João, que era o discípulo mais jovem do Cristo. Naquela época, João devia estar ali com seus 19 anos. Jesus sendo crucificado, João se aproxima, vencendo o temor que todos os discípulos traziam, porque era muito difícil enfrentar aquela situação, era muita violência, muita intimidação, mas ele venceu esse medo e foi até Maria. Foi ali assistir a partida do seu mestre.
E quando ela percebe que é João que está ali, os dois olham para o Cristo, já nos seus derradeiros momentos, pregado na cruz. Uma lança já o havia atingido aqui do lado esquerdo. E Jesus, no supremo esforço, traz aquela fala que é inesquecível e todos nós já conhecemos. Mulher, eis aí o teu filho. Filho, eis aí a tua mãe. Naquele momento, Cristo ensinava para nós que o amor deve ser universal, que nós devemos cuidar uns dos outros. Ao mesmo tempo, ele confiava a sua mãe querida nas mãos do seu discípulo amado. Dali a alguns momentos, o Cristo expirava para partir para o seu reino. Uma tempestade desaba sobre Jerusalém, especialmente sobre aquele Monte das Caveiras, sobre o Calvário. E aí a gente vai dar uma parada nessa história, para daqui a pouco a gente voltar nela. Contamos até a morte de Jesus. Presenciamos e testemunhamos aqui na nossa narrativa a dor de sua mãe. No Evangelho de Lucas, no capítulo 24, versículos 15 a 35, tem uma história que se chama Caminho de Emaús. Narra o evangelista para nós que Jesus já havia sido crucificado há alguns dias e ainda não havia aparecido aos seus discípulos. Ele havia se manifestado, se materializado para Maria de Magdala, ou Maria Madalena. E 2 discípulos vinham de Jerusalém para uma aldeia chamada Emaús. E vinham comentando as ocorrências, a morte do Cristo, o seu sofrimento, as dores que ele passava, o temor que eles ainda sentiam, porque eles ainda não haviam visto o Cristo. Estavam assustados, estarrecidos com os acontecimentos. E de repente chega um andarilho, o andarilho se aproxima deles, esse andarilho era o próprio Cristo. E esses 2 discípulos não o reconhecem. É interessante, né? A gente abre um parênteses aqui, porque às vezes nós nos reencontramos com amigos, com amores do nosso passado, o nosso coração pulsa de maneira diferente e a gente não os reconhece. Mas o nosso coração diz, aí tem um conhecido do seu passado. Quantas vezes uma mãe coloca um filho no colo, ela olha para aquela criança, para os olhinhos dela, e é alguém familiar. Mas como? Acabou de nascer? Da mesma forma, aquele andarilho se aproxima deles e vai caminhando com eles, pergunta para onde eles vão, e eles contam que estão indo para Emaús. O andarilho diz assim, mas por que vocês estão tão tristes, tão melancólicos? Eu vi que vocês vêm caminhando cabisbaixos, e uma tristeza em torno de vocês. E eles dizem para o andarilho, mas você não sabe? O nosso mestre, o Salvador, foi assassinado há alguns dias, foi pregado na cruz, com muito sofrimento. E aquele andarilho pergunta para eles, mas não está escrito, não está nas Escrituras, que é o Velho Testamento, que o Salvador não seria reconhecido pelo seu povo? Que seria perseguido e assassinado pelo seu povo? Está lá nas Escrituras. E eles se admiraram do conhecimento daquele andarilho, mas continuaram caminhando com ele, sentindo uma afinidade boa com ele, gostando da conversa dele, gostando daquela caminhada junto com aquele desconhecido, que era o Cristo, mas eles não o reconheciam. Quando eles chegaram a Emaús, na aldeia, o desconhecido se despediu deles, ele disse, não, espera um pouco, vamos comer alguma coisa conosco?
E o desconhecido, então, o andarilho aceitou. Eles se sentaram, pegaram o pão, que era o alimento ali comum entre eles, quando fazia alguma viagem. E aí o desconhecido pega o pão, parte, abençoa, parte e entrega para cada um deles. Naquele momento, com essa atitude, eles reconheceram Cristo, porque Jesus nunca se alimentava antes dos seus discípulos. Ele sempre se certificava que os seus discípulos estavam se alimentando para depois ele se alimentar. Gente, o que é que isso tem a ver com mãe? Se a gente pensar, a gente vai chegar à conclusão. O que é que essa narrativa de Jesus repartir? E naquele momento eles reconhecem e dizem, Jesus é o Senhor, e ele desaparece. Mais um parênteses aqui, né? Para a gente reconhecer a importância das pessoas, das mães, das nossas vidas, antes delas desaparecerem. Por um tempo. Porque as pessoas que nós amamos, nós as encontraremos inevitavelmente. Mas por que a gente trouxe essa história? Sabe por quê, gente? O que uma mãe faz? Ela se alimenta primeiro, ela almoça e depois dá almoço para os filhos? Nós pais esquecemos, né? A mãe às vezes pergunta assim, lá em casa às vezes a minha esposa pergunta, e os meninos estão comendo já? Aí eu não sei, deve estar. Mas a mãe não. A mãe, ela se certifica de que os filhos estão se alimentando. E os filhos dizem assim, mãe, você não vai comer não? Vou, daqui a pouco. Daqui a pouco eu me sirvo. Eu estou bem, eu já belisquei alguma coisa hoje. E ela vai se sentar na mesa, mas já acabou o suco, vai lá pegar o suco para dar para os meninos. Essa comparação eu ouvi de Haroldo Dutra Dias. Achei uma comparação luminosa de traçar um paralelo entre o amor, atitude e comportamento de uma mãe com relação aos filhos, com o comportamento do Cristo com relação aos discípulos. Eu vou contar como é que é na minha casa. A minha casa é assim. Nós temos 2 filhos, os 2 estão casados, não moram conosco. A minha esposa faz o almoço e no jantar, cada um vai lá e esquenta a própria comida. E às vezes ela vai limpar a casa. Vida de mulher é fácil, não é, gente? Até quem estava dormindo acordou agora. Porque a mulher, ela tem que cuidar do corpo e do espírito da família. Então, às vezes, a minha esposa vai lá e fez uma faxina na casa, está cansada, e fala assim, ainda tem que tomar conta da mãe dela, que é uma senhora idosa, e fala assim, se você quiser, a comida está na geladeira, vai lá, esquenta. Homem é preguiçoso, eu nem esquento, eu como gelado. Vai lá, pega a comida e esquenta, que eu estou morta de cansaço. Nossa, eu não quero fazer nada, eu quero esperar a hora da novela e quero assistir a novela tranquilo. E realmente eu olho para ela e fico até com dó. Meu Deus, mas... E mulher sabe como é que é, né? Eu falo assim, meu bem, vamos pagar alguém para vir limpar a casa. Não limpa igual eu. Não vai, eu tenho que ir atrás refazendo o serviço, então deixa que eu mesmo faço. E aí um dos filhos liga para ela e fala assim, mãe, vocês estão em casa agora? Ela pula do sofá.
eu pego o celular dela, eu vou falar assim, sua mãe está, mas ela está muito cansada, ela já toma o celular da minha mão. É porque a gente estava querendo ir em casa hoje à noite. Vem, meu filho, vocês aproveitem e janta aqui. Vocês querem comer o quê? Ah, mãe, o que você fizer tá bom. E aí ela sabe que um gosta de frango, o outro gosta de cambutiá, o outro gosta do feijão batido daquele jeito, com aquele tempero, agrada as noras, e eu fico olhando assim e falo, cadê o cansaço dessa mulher? E aí ela começa a me dar serviço, né? Vai comprar alface, que a alface acabou. Mas é impressionante o que o amor de uma mãe faz. O cansaço desaparece, mas desaparece porque o amor brilha muito forte no coração de uma mulher, de uma mãe. Eu fico impressionado de ver a transformação que a simples notícia que os filhos chegarão daqui a pouco causa no espírito, e isso repercute no corpo da mulher. E aí é desse jeito. Os filhos chegam, são recebidos com alegria. Eu fico fazendo papel de mentiroso, né, que eu acabei de falar que ela estava cansada. Serve todo mundo, nunca faz a comida que ela gosta, é sempre a comida que eles gostam. E isso dá uma alegria. Isso dá uma disposição. Isso, gente, se chama amor que cura. Esse amor cura. O amor de mãe é o amor que cura. E nós conhecemos o amor de tantas mães. A gente se lembra da história do Chico, quando ele criança, com 5 anos, a mãe dele já havia desencarnado, e ele ali sofrendo com a madrinha dele, que o maltratava. Quem é que ia consolá-lo? Dona Maria, São João de Deus. A mãe dele o esperava lá no fundo do quintal, o atraía até lá e conversava com ele. Tenha paciência, meu filho. Porque ela sabia que aquilo fazia parte da preparação dele. Ele não sofreria, não apanharia só ali, como criança. Aquilo era uma preparação, porque o médium que trabalha com amor, como o Chico trabalhou, apanha a vida inteira. E ela, preocupada com o filho, a mamãe vai rezar e vai pedir para Deus mandar um anjo para você. E realmente, depois a dona Cidália se torna a segunda esposa do pai dele, e ele narra, né, para a gente que ela, dona Cidália, era um anjo que a mãe dele mandou. E aí a gente conhece tantas outras histórias. E nós vamos voltar lá para a história de Maria. Seu filho havia sido assassinado. Ela fora para uma região, um povoado pequeno, chamado Bataneia, onde ficavam, bem próximo a Nazaré, onde ficavam alguns familiares. Foi acolhida com carinho por esses familiares. Viúva e não tinha mais o filho. E as lembranças do seu Jesus eram dolorosas para ela. E depois de alguns anos, João, aquele mesmo João, que lá aos pés da cruz havia sido convidado pelo Cristo para ser o filho, que ele não seria mais. João foi até Bataneia e disse para ela: mãe, eu consegui uma casinha em Éfeso, bem próximo ao mar. Fica num promontório, uma região um pouco mais alta, de lá dá para ver o mar. Mais ou menos ali a 5 quilômetros de Éfeso, que era uma cidadezinha. Então vou levar a senhora para morar comigo. E ela foi de bom grado, foi com alegria, sentiu amor por João e João por ela.
e foram para essa casinha muito simples que João havia ganho. E quando as pessoas da redondeza ficaram sabendo que Maria, a mãe de Jesus, estava ali, eles começaram a frequentar aquele lugar, porque a saudade do Cristo era imensa. Parece alguém que saiu para fazer uma compra e não voltou. E essas pessoas começaram todos os dias, chegavam de manhã e ficavam até de tardezinha. Se alimentavam de alguma coisa ali, mas ouviam as histórias que ela contava do seu filho. E isso alimentava essas pessoas. E dali a pouco começaram a aparecer também velhos doentes, mulheres adúlteras, abandonadas, crianças, órfãs. Todas as pessoas, aqueles que traziam dores no coração, começavam a procurar e todos recebiam dela uma palavra de bom ânimo. E alguém dizia assim: mãezinha, tenho passado grandes dificuldades. Acho que não vou suportar carregar essas dificuldades comigo. E ela respondia para eles: meu filho, isso também passa. Que essa frase fique para nós. Tenho certeza que às vezes aparecem algumas dores e dificuldades para nós que a gente acha que não vai conseguir passar. Acha que são superiores à nossa força. Neste momento a gente recorre a Maria. E presta atenção que na acústica da nossa alma ela vai repetir essa frase: meu filho, isso também passa. E um dia apareceu um andarilho, um pedinte, um necessitado, e disse para ela: vós sois a mãe do Cristo, vós sois a nossa mãezinha santíssima. Esse pedinte, esse andarilho que deu o nome a ela, então, de Santíssima, que é o nome que a gente conhece, Maria Santíssima. E os anos foram passando, João precisava sempre se ausentar para fazer as suas pregações em Éfeso e nas redondezas, mas ela nunca estava só. Ela adotara por família esses pedintes, esses enfermos, esses abandonados da sociedade, preencheu a sua vida. Os anos passaram, ela já estava velhinha, e certa tarde, quando o sol estava se pondo, as estrelas ainda não haviam aparecido no céu, chegou o andarilho. Ela, de vez em quando, recebeu algum andarilho, chegou um andarilho, e quando aquele andarilho chegou, ela sentiu uma simpatia tão grande por ele, ela não sabia de onde havia surgido aquela simpatia, a origem daquela simpatia que ela sentia por aquele andarilho, aquele estranho. E ele perguntou a ela se poderia fazer companhia para ela. Aquela voz lhe era familiar. Todo mundo já sabe quem que é, né, gente? Mas faz de conta que ninguém sabe. Daqui a pouco eu vou contar, vocês vão ficar admirados, né? Aquela voz lhe soava de maneira familiar, lhe tocava o coração, e aquele andarilho começou a falar para ela de um reino de paz, um reino de amor, um reino de vida. E ela cada vez mais encantada com aquele andarilho, com aquele estranho. E aquele estranho então se aproxima dela, abre as mãos e disse: mãe, venha a mim. E ela olha para as mãos daquele estranho e percebe nas suas mãos duas úlceras. Jesus em espírito, já não trazia aquelas úlceras, mas ele materializa aquelas úlceras para se fazer reconhecido pela mãe. Ela olha as duas úlceras, olha instintivamente para os pés, e lá está o sinal dos cravos. Então ela se aproxima dele para ter certeza que era o seu Jesus, o abraça e o toca do lado esquerdo, bem próximo do coração.
onde aquela lança o havia perfurado. Ali também tem uma ferida. E ela diz, olha o que é o coração de mãe, né, gente? Meu filho, quantas úlceras, quantos machucados fizeram em você? E ele diz, sim, sou eu, minha mãe, seu filho. Então aquele anjo, aquela estrela, que aceitou reencarnar no planeta tão atrasado quanto o nosso, vindo de mundos distantes, um espírito altamente elevado que aceitou a missão de receber o Salvador, de sentir todas as dores que uma mãe sente ao ver um filho brutalmente assassinado. Esse anjo, que se chamou Maria, se aproxima do seu filho ainda mais, se afasta dele, se aproxima dele e vai se ajoelhar para beijar-lhe os pés. Jesus não a deixa se ajoelhar. Olha que cena mais linda. Ele pega nas mãos dela, faz ela ficar de pé. Ele, o rei, o sol, se ajoelha nos pés da sua mãe e beija-lhe as mãos e diz para ela, vem comigo, mãe, porque é da vontade de meu pai que no meu reino você seja rainha. Dali algumas horas, chegam dois visitantes, já de manhãzinha. Ela já não falava mais. Acharam-na na cama, já não conversava mais. Ainda não havia desencarnado. Foram atrás de João, e João ainda pegou com vida no corpo. E aí ela sai em espírito, livre, liberta dos últimos laços que prendiam aquele veículo físico daquela senhora idosa, e começa ela e uma legião de espíritos iluminados, sabendo da grandeza daquela mulher, daquele espírito, daquele anjo de luz, fica seguindo ela. Quando ela pensa em algum lugar, imediatamente ela está naquele lugar. E ela pensa em Roma, nos círculos romanos, porque ela sabia que lá em Roma os cristãos estavam sendo perseguidos e assassinados nas arenas. Ela pensa em Roma e ela vai. Então ela se aproxima das celas que ficavam nos porões. E centenas de cristãos estavam ali esperando a hora do sacrifício. E ela se aproxima e toca um por um, como se fossem filhos do seu coração. E ela pensa assim, o que é que eu posso dar para eles? Eu não tenho nada. Tem hora que uma mãe pensa isso também, né? O que é que eu posso dar para o meu filho? Eu não tenho nada. Ah, um carinho de uma mãe, o colo de uma mãe, a lágrima de uma mãe, o abraço de uma mãe. Quanta falta a gente vai sentir, né? Aí ela se aproxima de uma moça muito magra, muito maltratada, e diz para ela, sopra no ouvido daquela moça. Ela é o espírito, a moça encarnada ali, perto do sacrifício, com aquelas centenas de cristãos. Canta, minha filha, canta, porque as dores da terra são a preparação para as alegrias do céu. E aquela jovem, sem saber porquê, começa a cantar. E dali a alguns instantes, as centenas de cristãos estão acompanhando o canto daquela jovem, sentindo um consolo, uma paz indescritível no coração. Humberto de Campos vai dizer para nós, é por isso que todas as vezes que a gente passar diante de um templo religioso, seja ele qual for, e ouvirmos uma música, a gente para e pensa em Maria.
porque a influência de Maria está ali naquele canto, consolando e confortando corações. E nós encerramos a nossa fala agradecendo a vocês, mães, vocês, mulheres. E a gente sabe que algumas mulheres não foram mães, não tiveram filhos do próprio ventre. Quantas mulheres a gente sabe que foram as mães dos seus irmãos? Sem contar que o filho mais custoso é quem, gente? É o marido, né? O filho que mais dá trabalho é o marido, não é, gente? Não é não, hein? Pergunta para as mulheres se não é. Não precisa falar não, é mulher, a gente sabe que é. Então, nós encerramos a nossa fala, agradecendo a cada uma de vocês, rogando a Maria que possa visitar-lhe os corações, e que vocês, no momento de dor, de dificuldade, de desespero, de dúvidas, fechem os olhos e conversem com nossa Mãe Santíssima, porque ela estará ali junto com você. Ela vai ouvir, ela vai te abraçar, e o seu fardo vai ficar mais leve. Nós agradecemos, já deu tempo, né? Nós agradecemos a atenção de todos vocês, e é isso, gente. Quem tiver mãe, abrace a sua mãe, abraça mesmo, aproveita que a mãe está aí. Se a mãe já retornou para o plano espiritual, abrace através de uma prece, pense nela com carinho e com amor, que ela vai receber o seu beijo de gratidão. Nós agradecemos pela atenção, pelo carinho, pela vibração de todos vocês. Que Jesus os ampare, os ilumine e que nós possamos continuar a nossa caminhada, sentindo ao nosso lado nossa Mãezinha Santíssima. Obrigado a todos.